Ó, vou puxar agora um gancho, uma outra dinâmica, que eu peguei alguns personagens da Ju, e a gente vai traçar um parâmetro laboratorial deles e ver o que eles precisam, às vezes tem muito, às vezes tem pouco, de alguns personagens que já passaram na vida de Juliana Paz. Ai, ai. Chama, meu como é que chama Deus. essa dinâmica mesmo? Exames do Plim Plim. Exames Do Plim Plim. Vamos ver quem é o primeiro. Ah, meu pai. Eita! Maria Marruá. Eita! Conta um pouco de Maria Marruá, como foi fazer, ir lá pra Pantanal, ficar lá naquele rio, como é que foi? Ai, gente, foi maravilhoso. Olha o Campo Áurico dourado. É mesmo. Olha aqui. Você não tá entendendo. Assim, foi muito bom. A gente tinha acabado de sair de uma pandemia, né? Foi teu primeiro trabalho depois? Foi, todo mundo trancado. De repente o Rogério Papinha me liga e fala: vamos pro Tem Pantanal. um presente pra você. Tem um presente. Olha só, não é um presente? Presentão. É verdade. Pô, é um puta presente. Vamos pro Pantanal, eu quero que você faça a Maria Marruá. Eu falei: começa quando? Assim, nem pensei. Eu falei: vambora. Foi rápido, assim, do convite até começar a gravar? Do convite até começar a gravar foram uns 4, 5 meses. 5 meses, eu acho, que eu me lembre. Ah, então teve bastante tempo. Até pra você se planejar pro personagem, né? Deu até pra A gente teve pouco tempo até. Eu lembro que já tava tudo meio corrido, assim, já ia pro ar. Então, normalmente as preparações estavam até um pouco mais extensas. Dessa vez, não. Dessa vez a gente teve, assim, algumas semanas de preparação e já fomos. A pro Malu Pantanal. teve aqui, a Malu Rodrigues, ela fez a Fofa. Camila Morgato Isso, grande, é. pequena. E ela falou que ela encontrou a Camila 2 vezes só. E ela fez ela, e elas são idênticas. Você vê na televisão e fala, Exato. caraca, é um trabalho de interpretação incrível e muito parecido. Muito parecido. A gente teve isso, assim, de uma fase para outra. Eu só vivi uma Você- fase. Esse contato de observação e sentir um pouco como é a energia do ator e tentar mimetizar um pouco. Mas a Incrível. turma é Quando- incrível, a galera que sabe muito fazer esse trabalho. E aí, o que nesse momento aqui que ela tá mais assim. É mais Depois envelhecida, né? Passou um depois do tempo. passar do tempo, a gente fez a maquiagem mesmo. Ficou perfeito. né? Ficou incrível. De escurecer assim, as linhas de expressão. Aqui, O cabelo né? branco eu já tenho. Aqui já tem. Vou contribuir bem só Só não nessa pintou. parte. Não tem nada pra te botar na fórmula pra Tem tirar uma cabelo branco, substância não, que gente? tira, tem. Tem, menino? Tem, Qual que é essa tem. que eu tô precisando Ah, também? se eu falar, vai todo mundo tomar. Me manda depois no Vou zap. te mandar, vou te pelo mandar no amor zap. de Deus. Olha, se alguém inventasse alguma coisa assim que não nasce cabelo branco, tinha que ganhar o prêmio Nobel da paz, do amor e da prosperidade. Putz. Vamos ver o que a Maria Marruá poderia ter. Vamos ver. Aí, ó. Intoxicação de vitamina D pelo sol e um carcinoma basocelular. Tadinha. O que tu acha dessa daí? O sol. Tem Você nada acha a que ela ver. ficou exposta ao sol muito tempo, né? Morava lá e tal. Você acha que o sol causa uma intoxicação de vitamina D? Pode causar ou não? Não causa porque pela exposição solar é autolimitada a conversão, né? A vitamina D, na verdade, a ativação na pele dela é uma ativação só inicial, né? A gente depois tem mais 2 ativações, no fígado e também nos rins, né? Então tem uma limitação. Acho que intoxicação por vitamina D mesmo Teria que só ser se oral. fizer, Se tivesse exatamente, reposição. suplementação pelo sol, muito difícil. E um carcinoma basocelular é o carcinoma de pele que a gente mais tem no Brasil. 33% dos cânceres são câncer de pele. E o carcinoma basocelular é o que mais tem, é benigno, mas Maria Marruá vai ver que poderia Possível. até ter. A gente fazia muitas dessas manchinhas, assim. Porque de uma... De legal, sol, a na caracterização. caracterização. Legal. Em cores diferentes, mas mais avermelhadinhas, outras mais amarronzadas. Legal. O é isso melasma a gente fazia, assim. mesmo. É isso mesmo. A gente levava um tempo fazendo isso. E sujando as unhas também. É. É. Vamos ver a próxima. Maia! É. Como é que foi fazer Ai, Maia, gente? Foi maravilhoso, assim. Maia foi um presente. Foi presente Da mesmo ou tu Glória fez Pérez. teste? Não fiz teste, não. Eu acho Sério? que... Tu não fez sério. teste? Não. Não, Caraca. porque... na época, eu acho que... Ela nasceu A- pra esse personagem, É. né? A É, Glória, cara, é a verdade. Glória queria que eu fizesse a personagem, claro, por adequação também do physique, assim. Porque você tava não em outra tinha nenhuma. Eu tava personagem. fazendo a Olha favorita. o noveleiro. Eu sou muito noveleiro, tá? Cara, tu é Pra ver que noveleiro Eu mesmo. sou noveleiro. Como é que você sabe? Porque eu sou noveleiro. Tu tava fazendo a favorita e aí tu Isso. teve que morrer pra fazer a Maia. Ah, mas a nossa geração é noveleira, né? Noveleira. Eu sou noveleira. Não, eu sou mais novo faço que e vocês, assisto. tá? Sou da geração de vocês, não.
Sou mais novo. Aí A consigo sua já fazer. não pegou tanto. A sua já não pegou Mas eu tanto. era, É cara. muito triste isso, essa Eu- pessoa querendo fugir da geração. Galope, menina. Gente. Não, mas assim, isso aí foi, assim, hoje, um pouquinho mais afastada da época, dá pra contar, assim. Foi meio treta esse momento. Foi, assim. rolou um... Rolou uma tensão, assim, porque o Ricardo Waddington, que eu amo de paixão, meu padrinho na minha vida televisiva, me convidou para fazer a Maíra em A Favorita. E eu falei, claro, vamos. Ele falou, eu preciso. Sua personagem no começo, a história vai ficar meio atravancada, mas lá mais do meio pro final, eu preciso muito de você ali para uma Porque era uma triangulação. personagem-chave ali pra desenrolar a história. Para desenrolar. Eu falei, não, vamos fazer. Aí. Oi! Aí. Toda Nutrim de Ideais tá chegando. Aí. Fala mais no microfone. Mais no viu? microfone? Ai, Estão gente, falando eu não aqui no consigo ponto. parar de- Estão me avisando aqui no ponto. Aí, quando a Glória me chamou pra fazer a Maia, o Ricardo não queria me liberar. Não, mas vai ser a protagonista? Eu falei, vai, eu vou ser a indiana, ela vou ser a Maia. Mas não sei. E ficou aquela angústia, né? E eu queria Caraca. fazer, imagina, a protagonista da novela. E aí tive que fazer todo um trabalho, ir lá falar com ele. Ricardo, por favor, me libera, deixa eu fazer. Aí, quando eu fui falar com ele pessoalmente, aí, tá bom, então vou falar com a Glória. E aí, E aí, o João te Emanuel marcou. escreveu finalmente a cena em que a Flora me matava no hospital. Fora da mata essa pessoa. Vamos ver o que a Maia poderia ter. Carência de B12. Será? Por quê? Porque ela é Por quê? indiana. Ela era uma Ah. Brahmane, não era? De uma casta acima? Que tem não era a mais Ela não alta, era- mas era a uma- casta dos comerciantes. Dos comerciantes. Mas, geralmente, os indianos que têm uma casta mais elevada, eles não comem carne de vaca, porque eles... Nenhuma carne, em Eles geral, não comem porque carne. eles é um animal sagrado. E a nossa maior fonte de B12 é carne animal, é carne de vaca. E aí, então. uma das coisas que Maia poderia ter seria uma carência de B12 aí. Vamos falar de B12? Podemos. Uma vitamina super importante, né? Inclusive uma hipovitaminose que potencializa a síndrome pós-Covid, né? A vitamina B12, ela nem é... Assim, a gente tem várias fontes de vitamina B12, até existem fontes vegetais de B12, a gente converte, né, a vitamina B12. Mas uma coisa muito interessante relacionada com a B12 é que muitos medicamentos que a gente usa hoje em dia expoliam a B12. Então, por exemplo, todo diabético que usa glifage, metformina, tem baixa Diminui a absorção. Todo mundo que tem acidez gástrica e usa medicamento antiácido reduz a absorção da vitamina B12. E ela tem uma particularidade que ela precisa de vários carreadores para que a gente coloque ela no nosso sangue e utilize. Então, a gente tem uma proteínazinha na nossa saliva que é chamada aptocorrina, que capta B12. Depois, quando chega lá no nosso estômago, tem o fator intrínseco, que é outra proteína que vai também carregar B12. E no sangue a gente ainda tem outra proteína, que é a transcobalamina, que vai carregar a B12. E a principal ação da B12, lógico que ela tem várias no nosso corpo, né? Mas produzir as células vermelhas é a mais importante, né? As hemácias. Mas ela tem uma ação no nosso sistema nervoso central. É fundamental. Principalmente na memória, né? Exatamente. Quem tem déficit de vitamina B12 ou ela muito baixa, normalmente tem alterações da memória, né? Tem aqueles lapsos de esquecer o que estava falando. Pacientes idosos apresentam muita deficiência de vitamina B12, que nós perdemos também com o passar dos anos, a capacidade de absorver os nutrientes. As pessoas às vezes não entendem isso, né? Eu como a mesma mas eu tô me coisa. alimentando super bem. bem, né? Mas assim, nós perdemos a capacidade, a máquina vai ficando, né? Vai perdendo sua capacidade de absorver as coisas, né? Não só a vitamina B12, como várias outras. E por isso que a gente precisa estar assim olhando. A B12 ela como se fosse a cereja do bolo. E esse bolo ele é composto por todas as vitaminas do complexo B. Todas são importantes. Então a gente tem vários estudos mostrando, por exemplo, que a vitamina B6 é fundamental para a longevidade, para a nossa saúde. A gente tem muitos estudos com as vitaminas do complexo B mostrando benefício. Né? Assim, a gente tem estudos com quase todas as vitaminas, e as mais importantes hoje eu diria para vocês que são as do complexo B, em especial a metilcobalamina, né? Que é a B12, que é super importante nesse E processo. tem uma diferença, né? Metilcobalamina e a
Cianocobalamina. Na verdade, a substância B12 é a cobalamina. Tá. Para que a gente absorva, ela pode ser associada. Ela pode ser metilcobalamina, hidroxicobalamina, cianocobalamina. A forma mais semelhante, a que a gente mais utiliza hoje em dia, é a metilcobalamina. Eu tenho deficiência de B12, eu como carne, mas eu não absorvo. Mesmo se eu fizer suplementação oral e comendo, né, suplementação normal, eu não absorvo, minha vitamina B12 sempre é baixa, eu tenho que fazer suplementação injetável. Sim, as injeções nesse caso são muito interessantes, né? Caramba, que legal. Porque às vezes a gente faz a suplementação oral e não absorve, não tem jeito. Só injetável mesmo pra você conseguir chegar num limite. E é muito legal E de aí, falar... exame de sangue? Mas pra a Maia não tá com cara de estar com deficiência de B12, Não, ela tá não. Eu só dei uma forçadão de apaixonada, barra. né, gente? O amor faz o quê? Ela é faz chonada. Absorção? Tem absorção maior? com certeza. É. Realmente. É o negócio da áurea. É. Mas a... O que eu ia falar mesmo? Da B12 que... É o negócio do... O que eu ia falar, gente? Da B12? Ih, tá Me faltando perdi. mesmo. Tá faltando pra ele, hein? Ai, tem que Ih, repor gente. de Vamos novo, fazer o exame gente. do doutor, hein? Injetável aqui, gente. Faz aí. Mas vou lembrar. Mas vamos pro próximo, então. Depois eu lembro da B12. Gabriela! Ai, gente, foi muito bom fazer essa A carinha dela vendo a Gabriela, muito fofa. Ai, gente, foi muito bom. Carinha de foi muito menina, bom. meninota. Eu sempre amei a personagem, né? Eu sempre amei Jorge Amado, sempre amei as personagens dele. E eu lembro que quando me deram a notícia, assim, sempre... Assim, Gabriela, meu Deus... Eu sempre fui muito apaixonada pela Sônia Braga, minha musa. Quando a direção falou pra mim que eu ia fazer a Gabriela, eu lembro de voltar pra casa. Sabe qual é a sensação que você Radiante. tá pisando em nuvens, assim? Que Eu maneiro. lembro de eu dirigindo pra casa, assim, com um sorrisinho de canto que eu não conseguia tirar de jeito nenhum. Foi uma alegria muito grande fazer, assim. Era uma personagem que, do meu imaginário, da minha... Tá em todo mundo, né? Todo mundo pensa em Gabriela. Assim, é uma personagem muito forte. E também. foi muito bom fazer. Claro, depois que cai a ficha, você fala, caraca, onde eu E me agora? meti? Porque as pessoas já amam a Gabriela da Sônia Braga. Como é que eu vou fazer isso? Rolou também um sem negócio mexer. relacionado à idade, não foi? Rolou. Isso Te chateou um pouco? chateou, porque foram pessoas do próprio meio artístico que suscitaram essa discussão. Você tava muito velha pro papel. Ai, mas ela já tá com 30, eu tinha 20, ia fazer 30, eu tinha 29 por aí. Ah, mas ela já é trintona pra fazer a personagem. E eu mesma não tinha parado pra, sabe, pra pensar. Aí sabe quando você tá toda feliz, assim, que legal, que máximo. E aí alguém te joga uma bomba e você fala, pô, né? Será que eu tô velha pro papel? Eu mesma comecei a questionar coisas e ficar insegura com algo que veio de fora para dentro, né? Eu estava bem, eu estava me sentindo apta a fazer. E aí quando alguém te joga uma coisa assim, e aí você fica assim, vai colar em mim ou não vai? Como é que eu vou lidar com isso? Entendi. Mas foi só num primeiro momento. Depois você foi embora. As pessoas que estão em volta também ajudam muito, assim. Os A amigos, equipe. o Super, social, sim. sabe? Pra chegar e falar assim, cara, isso é bobagem. Você vai fazer muito bem. E desencanou e foi um maior E sucesso, aí desencanei e foi. Foi assim. ótimo também. Vamos ver o que Gabriela pode ter? Fui dar uma pesquisada, nem sabia que existia isso. Síndrome de Gabriela. Tu conhece? É verdade. É sério? É sério. É uma pessoa Eu já sei que síndrome é essa. Fala. Eu nasci assim, eu sou meio, tipo assim, eu sou assim, é isso. dane-se. Me isso engulam, mesmo. me aceitem. É isso. A pessoa Não é tem isso? dificuldade por mudanças. Pessoa que tem dificuldade de socializar, de sair daquela casa, daquele emprego, mudar e falar isso mesmo, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Gabriela. É isso. Caramba! Eu não sabia não que existia essa fui síndrome. pesquisar e eu achei muito Olha, interessante. A Gabriela da fotografia aí, pela idade dela, e se ela menstrua, ela tem chance de ter deficiência de ferro, né? Garoto! É isso tem que eu que queria. ter uma treta, né, Tem gente? sempre uma que tretinha. ter, É isso que eu quero. Eu Tem gosto sempre quando a uma pessoa tretinha. faz isso. O cabelo tá bom, então provavelmente não tinha não, mas é uma possibilidade. Muitas jovens hoje com déficit de ferro, viu? Isso a gente vê muito. Faz a menstruação. Sim, a mulher ela tem que ter uma atenção especial com isso, porque ela perde, né, mensalmente, uma quantidade considerável de ferro. E na alimentação hoje está cada vez mais escasso, né?
muitas mulheres que consomem pouco. A gente tem uma necessidade muito grande de Quais ferro. são as fontes de ferro na alimentação? Então, o ferro ele é muito presente na mioglobina, na carne, né? A carne vermelha. Mas o ferro está presente, o ferro não M está presente também nos vegetais. Mas hoje em dia a gente tem tantos aparatos, né? Então, assim, a gente não precisa muitas vezes mudar o nosso estilo de vida alimentar. A gente pode simplesmente suplementar o ferro, né? Mas é muito comum nas mulheres que têm menstruação. Justamente. E aí dá fraqueza, indisposição. Não, falta de impacta energia, absurdamente, né? no trabalho. Absurdamente, impacta sono. muito. O ferro é o mais importante do corpo humano, tanto que nós não perdemos ferro. A gente perde quase tudo. A gente perde cálcio, né, no trato gastrointestinal e na nossa urina. A gente perde magnésio, várias coisas a gente perde. O ferro é tão importante que o nosso fígado produz uma proteína chamada aptocorrina, que faz o controle da absorção do ferro. O ferro é muito importante. É a única substância que nós não perdemos de forma alguma. Só as mulheres, né, que perdem na menstruação. Gente, olha, eu vou te falar, se é mulher, olha, bom. Deixa pra lá. Deixa abaixo. Deixa abaixo. Comentar não. A gente é maravilhosa, a gente é muito resiliente. A gente É verdade, olha. É verdade. Se a gente passasse... Tem um vídeo na internet muito legal que bota uns negócios nos homens de contração muscular. Que os homens ficam, ai meu Deus, ai que dor. Aí bota na mulher, a mulher fala assim, ué, já ligou? Tá funcionando? Porque é uma dor que elas sentem todo mês e a gente não tem nem noção, a gente não aguenta. Homem é tudo frouxo, né? É tudo frouxo. Tu vai fazer uma medicação no homem, ele fica, vai doer, ai que dor, ai agulha, ai não sei o quê. E a mulher, não, vambora, é isso mesmo, tô aqui pra isso. O índice de desmaio lá na clínica em coleta de exame de sangue é muito maior nos homens. Do que muito maior. Muito maior. É Muito bizarro. maior. A gente liga pra ver. A gente pede vários só os grandões chegando. Quanto maior o paciente, maior o tomo. Senta aqui, amigão, levanta essa certeza perna. disso. É cada uma, olha. Eu quero sentar, eu quero sentar. Mulher, eu não vou ser sincero, acho que eu nunca vi uma mulher passar mal, sincero, coletando sangue. Homem é direto, né? É muitos tubos, né? A gente pega ali bastante exame. Homem desmaia, faz cena, passa mal, né? É bizarro. Aí faz Frouxo, um sorinho, bota o pé pra cima. Aí tu fica lá, aí vai sempre o homem com a mulher esperando. O sexo frágil é o masculino. Frágil, pelo amor de uma Deus. vergonha. Meu marido vai fazer uma cirurgia agora. Eu falei, eu vou botar uma enfermeira. Porque você vai ficar fazendo tanto dengo dentro de casa que eu não vou aguentar. Porque uma dor de cabeça já. Meu pai é assim. Pega a bolsa de água quente, vai tá com dor de cabeça. Gente, O meu pai é assim, sério. eu falo, pai, você já não sabe o que você tem que tomar. Ele, uma dorzinha chata aqui, ó. Ai, uma dorzinha chadinha, pega pra mim ali aquele remédio. Levanta e pega você, já não sabe o que tem que tomar? Toma logo o remédio. Quando eles me ligam pra saber o que eles têm que tomar, eu falei, passou a vida inteira tomando a medicação, com dor de cabeça. Agora, eu sou médico, você fica me perguntando o que pode tomar. Tu já não sabe o que pode tomar, gente? Vida inteira tu tomou isso? Ai, fraquinhos. Mas a gente vai vencer. Vamos pro próximo. Maria da Paz. Ai, Maria da Paz, gente. A boleira. Como é que foi fazer Muito Maria legal da Paz? esse Olha, personagem. a personagem, eu não sei o que ela, né, o que ela vai aparecer precisar, dela que aqui? vai aparecer. Mas eu, Juliana, quase morri. De Por tanto quê? que eu trabalhei nessa novela. Achei que era de comer bolo. Não, na verdade, eu enjoei um pouco de bolo. Porque todo dia era isso, assim. Não podia ver bolo na minha frente quando chegava em casa, que eu fiquei bem envolta de bolos, o cheiro mesmo do bolo, assim. Era bolo de verdade? Era tudo de verdade. Era pouca coisa, na fábrica era cenográfico, assim, Entendi. tinha um pouco. Mas a maioria era bolo de verdade, cheio de bolo. Mas eu trabalhei muito nessa novela, porque a personagem corria todos os cenários, assim. Então, às vezes, a pessoa assiste a novela, aí vê... a época tá aparecendo muito. Mas é o número de cenários que faz a gente trabalhar mais. Que é por dia. Então, quando o personagem é muito ativo, tá na fábrica, tá em casa, aí depois vai na casa do fulano, depois tá na externa, depois... E isso faz a gente trabalhar muita coisa. Então, assim, teve dias, assim, de eu ter crise de labirintite no estúdio. Mentira. E ter médico fazendo lá teste comigo pra poder Porque tinha que trocar toda a roupa, trocar tudo, o cenário. Isso. É isso aí, ninguém vê, né? É o por trás dos bastidores, os bastidores aí. Eu tava na maior parte do roteiro, então, assim,
Era muito trabalho, foi bem extenuante. O tanto que foi gratificante foi cansativo, assim. Foi bom. Você assistiu? Assisti. Você gosta de novela? Sou noveleiro, cara. Sério? Você tá por É nada. fora. Assiste. Qual então, novela que estreou e agora? vejo... Não, as recentes eu não vejo. Cara. Eu gosto muito de ver as antigas, revejo todas. Sério? Canal Gosto Viva, muito. né? Canal Globoplay? No Viva. Viva. E no Globoplay também. É. Então, Globoplay também Globoplay tem, é. A gente já faz o merchan logo Gosto aqui do muito. Globoplay. Eu Patrocina a amo. gente, Globoplay. Eu sou Vamos ver o que Maria da Globoplayzete. Paz poderia ter. Resistência insulínica. Ela Também, né? ficava lá no negócio dos bolos. Esse bolo não é com stevia, de jeito nenhum. Não é com stevia. Não era. Vamos falar um pouco de resistência insulínica. O que é resistência insulínica? Eu tô Resistência aprendendo insulínica, ó. Esse é, eu acho que um dos grandes problemas que nós temos hoje na sociedade, né? Que a gente fala muito de sobrepeso, obesidade, mas o que está por trás de tudo isso é a resistência à ação da insulina. Então a gente faz um consumo de açúcar, né, de carboidrato no geral, muito maior do que a gente precisa, né? E isso faz com que a gente ganhe peso e vai dificultando a ação do hormônio insulina. A insulina pega esse açúcar que a gente consome e guarda nos nossos músculos, no fígado, né? E aí, a partir do momento que a gente começa a comer muito isso, a gente vai guardando como gordura, vai transformando e piorando essa resistência à insulina. E muitos se tornam diabéticos, no final das contas. Né? É aquele O primeiro diabetes é o suprassumo da resistência à insulina, né? Ah, entendi. Então, essa é que é a questão. Por isso que hoje nós temos um número de pacientes com diabetes, assim, imenso, né? Mundialmente. passo. É. Eu vi... Assim, eu tenho a sensação de que... Não sei, posso estar falando besteira. Eu já fui muito formigona na minha vida inteira, assim. Aquela pessoa que precisou comer um doce depois do almoço, depois da janta. Vontade, compulsão por doce. E aí eu passei a suplementar algumas coisas que me tiravam um pouco essa compulsão por doce. E hoje em dia, juro, é difícil eu comer doce. Sim. Tu não gosta É mais? como se... Não sei, parece que liga. o açúcar, ele é eu não sei, eu posso estar falando besteira aqui. É uma coisa viciante. Quanto É, mais mas você come existe. açúcar, É mais você viciante. quer comer. Sim. E quanto menos você come, menos falta Menos você sente. Tem assim. a gente tem receptores no cérebro pra isso. Quanto mais você come, mais tem receptor. Quando você diminui, eles vão... Se já diminui os receptores, você não tem mais tanta Eu vontade, hoje em dia assim. me sinto assim. Aí às vezes eu tô num lugar, aí você Por isso que serve quando a um- gente tá triste, a gente quer comer uma coisa gostosa. Pra aumentar nosso nível serotoninérgico. Exatamente. O açúcar faz isso. É isso aí. Pois é, mas eu tenho cada vez menos, assim. Eu como, mas eu não fico com aquela compulsão, aquela tipo, eu tenho que comer um doce. Outro dia serviram um brownie no lugar. Aí todo mundo, brownie, você não vai comer? Eu falei, cara, não tô afim. E eu fui, assim, sofri bullying, porque Porque eu você não não comeu. quis comer o brownie. Pois é. Entendeu? Isso é uma coisa que a gente, inclusive lá o nosso psiquiatra, o Igor, a gente conversa muito sobre isso, né? Não existe, como é que eu vou dizer? Não existe uma pessoa que é viciada em açúcar, uma pessoa que não consegue, eu preciso de um doce porque eu estou viciado em açúcar. É uma questão comportamental que você desenvolveu, lógico que a gente tem receptores, né, da sensação de prazer, mas uma vez que você começa a retirar aquela substância do seu dia a dia, vai ter um momento que ela não vai fazer mais falta, né? Então é algo muito comportamental. E as pessoas, elas assim, para que você não faça o consumo, você tem que tirar na fonte, que é em casa. Não adianta você ir Não na comprar, rua falar, não vou, exatamente, não vou comer a sobremesa e tal, mas cara, que dia você chegar em casa, tu abre a geladeira, tem Mano, começa no mercado. tem um refrigerante, sério. começa A mudança ali. começa no Eu mercado. não compro. Isso aí. Eu nem Porque as tenho raras açúcar em vezes que dá uma vontadezinha assim, falar, isso aí passa vontade mesmo. Aí passa Olha, a vontade, coisa que eu fica mais com raiva. gosto de fazer é ir no mercado, sabe por quê? Que eu sempre encontro os pacientes. Aí eu fico dou só aquela visura. É mesmo. Dá Você só- stalkeia dá só- paciente. dá só aquela- Gente, é o perigo. Dá Você só vai aquela no olhadinha no mercado, carrinho, carrinho. aí eu falo, tô bem vendo o seu carrinho, hein? Tira isso, tira isso. Isso acontece. bizarro, Não, esse medo. olha, já aconteceu uma cena bizarra de uma paciente que eu fazia tratamento dela. E aí ela dizia pra mim que a alimentação tava boa, que não sei o quê. E ela fazia assim, tratamento numa época que era a cada 15 dias, que ela tinha, enfim, problema de peso e tal, ela evoluiu bem. Mas chegou um momento que ela não ia. Eu falei, cara, não é possível. Não, eu já tô me matando de treinar. E realmente ela tava. Eu fui na nutricionista, a nutricionista falou que ela tava fazendo. Eu falei, beleza. Aí é aquela história, né? Em casa não tem como fiscalizar. A pessoa que vai saber o que ela quer. E aí um dia a gente se encontrou no supermercado. E, cara, eu olhei assim pra ela, olhei pro carrinho. Aí ela meio que tentou, ela não conseguiu se esconder.
Aí ela começou, desabou a chorar dentro do mercado. Eu falei, misericórdia, que você tá chorando? Ela, ai, doutor, eu tô morrendo de vergonha. Eu falei, cara, mas assim, o que eu posso fazer? Mentira. Eu tô Aí aqui que pra que te tinha no ajudar. carrinho dela? Nutella, Não, tudão, mandita, tudão. Aí ela falou que era pro amigo, pra vizinha. que Não, ela ela tava não falou não, ela falou que era ela Era dela mesma. mesmo. Aí a solução foi a seguinte, a solução foi simples. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, tem como resolver isso? Em vez de você ir na nutricionista, eu vou mandar a nutricionista até você. E aí eu fiz um plano onde eu peguei a nutricionista e falei, ó, toda semana você vai na casa da paciente, Que maneiro. toda semana você vai lá e vai orientá-la, ver como é que ela tá, você vai abrir todos os armários, ver como é que tá a parte alimentar, e funcionou. Que maneiro. Mas você vê, né? Assim, foi numa bobagem que a gente pegou. E aí, hoje em dia, quando eu vejo que o paciente não tá evoluindo, eu falo... Que mercado que você vai, hein? Que mercado que você Vamos fazer um domiciliar? Vamos fazer um coach domiciliar? Ai, se eu te encontrar no mercado, eu vou sair com ela. Não vou chorar no Não, mercado. não tem problema não. Ah, Tranquilo. vou. Sabe o que ajuda muito a resistência insulínica, a diminuir essas coisas que a gente vai